Bom, pessoal, continuando a falar sobre religião e espiritualidade, no último vídeo eu falei sobre o espiritismo kardecista, sobre como o espiritismo Allan Kardec era maçom e o espiritismo faz parte do mesmo sistema religioso controlado pelo sistema globalista, né? Por mais que os maçons não gostem que se fale isso, mas a maçonaria está envolvida nisso tudo, né? Os maçons são usados e manipulados como idiotas úteis por mais bem intencionados. Não estou dizendo que, quando eu falo da maçonaria, não estou dizendo que todos os maçons são conspiradores, canalhas, traidores da humanidade, mau caráteres. Não estou julgando o caráter dos maçons. Eu sei que tem muita gente boa, bem intencionada, que entra na maçonaria buscando vantagens pessoais, mas não que tenha alguma coisa de errada com isso, né? A gente tá na vida, a gente tem que buscar o melhor para a gente, para nossa família, isso faz parte da vida. E esse é o motivo que leva a maioria dos maçons a entrar na maçonaria. Porém, são manipulados e são usados por esses globalistas iluminatis que controlam a maçonaria. Enfim, pessoal, eu tenho que repetir algumas coisas que eu já falei em vídeos passados, porque tem gente que às vezes esse vai ser o meu primeiro vídeo que assiste, não viu os outros vídeos onde eu já falei essas coisas. Então tem coisas que eu preciso repetir às vezes, né? Principalmente com questões delicadas como religião, né? Eu vou repetir algumas coisas que eu já falei nos vídeos passados para quem não viu ou não se lembra. Por exemplo, eu vou abordar nesse vídeo por que eu acredito em reencarnação, né? E colocar em contexto, né? Não é um vídeo sobre espiritualidade, sobre reencarnação. Eu não vou aqui falar apenas sobre reencarnação, mas colocar isso num contexto que seja interessante também para as pessoas que têm até mais conhecimento do que eu sobre reencarnação, sobre espiritualidade, sobre o plano astral, que tem mais consciência, né, porque a minha consciência é bloqueada. Mas colocar isso num contexto, porque eu vejo muita gente que tem um conhecimento muito amplo, muito profundo sobre espiritualidade, mas que são alienados do plano político, do ponto de vista geopolítico e físico, né? No plano físico, não compreendem muito bem e cometem erros e se enganam muito. Já, por outro lado, religiosos que acreditam que tem muito conhecimento sobre espiritualidade, quando na verdade a religião ela limita, ela atrofia, ela emburrece as pessoas, ela aliena as pessoas a manter um nível de conhecimento muito raso sobre espiritualidade. Quem é alienado pela religião não compreende espiritualidade. E se vocês veem na própria Bíblia, no Apocalipse, fala, né, que muita gente iria reclamar, né, no juízo final porque acreditava em Deus, ia na igreja, acreditava no pastor e no fim das contas no juízo final vai ser rejeitado por Deus, né? Então eu peço a compreensão das pessoas que têm um conhecimento mais profundo do que eu sobre espiritualidade, mas eu espero que esse vídeo seja bom para todo mundo, essa explicação, né? Para colocar em contexto geopolítica e espiritualidade. E por que é tão importante manter o controle da reencarnação, a ideia sobre a reencarnação sob controle? Do ponto de vista geopolítico, por exemplo, que a gente vê hoje com o marxismo cultural busca a destruição da cultura, das culturas ancestrais, tradicionais, antigas, porque para criar um governo mundial, uma nova ordem mundial, um governo único que governe o mundo todo, é preciso que todas as pessoas sigam a mesma cultura e a mesma religião. Então é preciso destruir todas as religiões do mundo, todas as culturas e massificar a população mundial sobre ideias únicas, né? E para isso eles precisam destruir todas as ideias e as tradições antigas, né? E qual que é o problema? Se a gente tiver memória das nossas vidas passadas, a gente vai se lembrar como é que o mundo era antigamente, né? Do mesmo ponto de vista, por exemplo, eu só estou na casa dos meus 30 anos ainda,
E eu percebi o quanto o mundo mudou nos últimos 20 anos. Já tem uma garotada aí, uma molecada aí que tem 20 e poucos anos, que ainda é adolescente, tem aí 15 anos, e não sabem como as coisas eram há 15, 20 anos atrás, né? E não percebem essa diferença, essa mudança, né? Imagina quem tem 50, 80 anos, o quanto viu o mundo mudar e se transformar. Agora imagina se a gente se lembrasse se a gente tivesse lembrança das nossas vidas passadas e a gente lembrasse de como as coisas eram antigamente, há 100, 200, 5 séculos, 1000 anos atrás, como as coisas eram há 2000 anos atrás. Eu já vi relatos de pessoas que se lembram de ter vivido na época de Jesus, no Império Romano, no Antigo Egito, né? Não estou aqui para julgar se essas pessoas falam a verdade ou não, se essas memórias são plantadas, são manipuladas de alguma forma ou não, mas tem pessoas que alegam isso, né? E eu, quando era criança, eu era fanático religioso, né? Eu fui criado numa igreja evangélica e acreditava naquilo ali na inocência de uma criança. Até que eu tive uma experiência espiritual verdadeira que começou a abrir a minha mente para despertar da alienação da religião. Então, eu não tenho memórias de vidas passadas, eu nunca vi um disco voador, mas tem muita gente que fala sobre isso, que alega isso, amigos meus, né, que já viram um disco voador, a minha avó já viu um disco voador, então quem sou eu para estar julgando o que as outras pessoas dizem? Eu estou com a mente aberta a tudo e considero tudo e escuto tudo, e com o tempo a gente vai filtrando, juntando as informações e chegando a conclusões, né? Então por isso é importante a gente manter a mente aberta, e esse é o problema da alienação da religião, né? Para os religiosos, né, uma coisa que eu gostaria de dizer, eu conheço bem esse meio, né? Eu fui fanático religioso quando era criança. Tem gente que só aceita o que está na Bíblia, né? E da mesma forma que eu falei no vídeo passado, a Bíblia fala sobre alienígenas, sobre extraterrestres. A Bíblia deixa claro, a gente pode interpretar isso pela própria Bíblia, que anjos e demônios são extraterrestres, né? Eu vejo muito religioso falando que alienígenas, extraterrestres são demônios. Porém, lembre-se que os demônios são anjos caídos. Porém, se os demônios são anjos caídos e os demônios são extraterrestres, é lógico, uma interpretação que a gente tira da própria Bíblia, que os anjos também são extraterrestres, também são alienígenas, né? A gente tem muitos relatos de ufológicos na própria Bíblia, né? Mas os religiosos são manipulados, alienados pelo sistema religioso, inclusive os líderes religiosos, pastores, padres também são alienados, também são manipulados desde crianças no seminário, para manter aquela linha de raciocínio, né? E a gente sabe hoje da influência oculta de sociedades secretas no meio religioso, né? Quem ainda não está sabendo disso, né? Quem chegou de Marte ontem, né? Basta pesquisar aí na internet, no YouTube, no Google para ver tudo isso. Eu vou deixar, né, de tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou deixar vários links interessantes aí para quem quiser se aprofundar e ter mais conhecimento sobre tudo isso, né? Enfim, pessoal, voltando à reencarnação da Bíblia, né? Tem vários vídeos, várias explicações. O espiritismo kardecista, né? Eu concordo com o espiritismo na aceitação da reencarnação, na crença da reencarnação. E se a gente for ver, não é só o espiritismo kardecista que aceita a reencarnação. Todas as religiões que se dizem, que se rotula como pagãs, que eu saiba, aceitam, têm crença na reencarnação. No Oriente, o hinduísmo, o budismo, as religiões orientais, né, que algumas nem se consideram religiões, aceitam a reencarnação, os japoneses, chineses, né? E no Ocidente também, todas as religiões do paganismo antigo, ancestral, antes do cristianismo, antes do monoteísmo dominar o mundo ocidental, essas religiões pagãs aceitavam a reencarnação. Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Antigo Egito, nas tribos bárbaras, né, da Europa Antiga, havia essa crença do paganismo na reencarnação, né?
E na Bíblia também se fala sobre reencarnação. E se vocês olharem as explicações dos espíritas kardecistas, eles explicam isso muito bem. Eu não me lembro de todas as partes, os trechos da Bíblia, de onde eles interpretam que a Bíblia dá respaldo para a reencarnação. Mas um trecho que eu me lembro que foi bem marcante, bem interessante, do próprio Jesus Cristo falando sobre reencarnação. Tem uma passagem, não vou saber versículo, mas tem uma passagem onde Jesus pergunta para os apóstolos quem o povo dizia que ele era. E os apóstolos diziam que algumas pessoas acreditavam que ele era um certo profeta, tal, outros diziam que era um outro profeta, não lembro se era Elias, não lembro quem que era. Agora, o interessante é que esses profetas que o povo dizia que Jesus seria esses profetas, todo mundo sabia que eles estavam mortos, né? Eram profetas que tinham vivido muito tempo antes de Jesus. Agora, por que o povo dizia que Jesus seria esses profetas? Não é interessante? E o mais interessante de tudo é que ali não tem nenhum versículo da Bíblia dizendo que Jesus rejeitou essa ideia, essa interpretação, essa crença do povo de que ele seria um desses profetas, não que ele fosse, né? Ele não era, mas ele não rejeitou o fato do povo estar dizendo que ele era. Por exemplo, Jesus não disse que isso era um absurdo porque esses profetas estavam mortos, né? Ou seja, o povo acreditava, sendo que o povo sabia que esses profetas estavam mortos, Jesus sabia que esses profetas estavam mortos, mas não rejeitou essa interpretação, essa possibilidade, né? Apenas disse que ele não era nenhum desses profetas, né? Não é interessante? Ou seja, eles estavam falando sobre reencarnação e Jesus não rejeitou essa ideia de reencarnação. Ele não disse que essa era uma ideia absurda, né? Então o próprio Jesus ali na Bíblia, a gente tem um diálogo onde o próprio Jesus aceita a ideia de reencarnação, né? Então a gente pode interpretar da própria Bíblia a crença na reencarnação. Então, para os fanáticos religiosos, né, evangélicos, né, parem para pensar um pouco, né? A gente já está vendo aí que as igrejas evangélicas são manipuladas e dominadas por sociedades secretas ocultistas. A Igreja Católica, né, até pelo que eu saiba, né, não conheço tão bem a história da Igreja Católica, mas a história que eu sei é que a Igreja Católica aceitava a reencarnação até não sei quando um imperador romano resolveu impor que mudasse a crença na reencarnação, porque a esposa dele, que tinha sido prostituta e se casou com o imperador romano, ela não gostava da ideia de karma e de reencarnação, porque ela não queria pagar pelos erros da vida dela na próxima vida, né? E aí foi quando foi alterado. E para quem não sabe, a Igreja Católica foi criada da junção do cristianismo judaico, né, dos judeus que foram para Roma, né, das cartas de Paulo e tal, né? Para quem não sabe, o que é óbvio, tem gente que não se toca disso, mas os primeiros cristãos eram todos judeus, né? Jesus judeu, né? Ali os apóstolos todos judeus, os autores da Bíblia são todos judeus, né? A Bíblia foi escrita por judeus, todos os livros da Bíblia foram escritos por judeus, né? Jesus era o Messias do judaísmo, que os judeus, a religião judaica que permanece judaica não aceitou Jesus como Messias, e aqueles judeus que aceitaram Jesus como Messias difundiram né, o cristianismo para o mundo, né, como Jesus Cristo sendo o Messias dos judeus. E enfim, pessoal, o que eu queria dizer para os religiosos, né, abrirem a mente e pensarem sobre essa questão tanto de alienígenas quanto de reencarnação. Já para o pessoal espírita kardecista, né, uma coisa que é tabu para eles é a questão da reencarnação de alienígenas na Terra, né, que esse vídeo já está ficando longo e acho que eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Mas pensem sobre isso.
existe vida em outros planetas, isso já está óbvio, né? Para os religiosos mais fanáticos que abominam essa ideia, eu deixo a questão: vocês acham que o Deus de vocês não tem poder para criar outros planetas, um universo gigantesco com bilhões de galáxias, com outros planetas, e ele não pode ter criado vida em outros planetas, né? Como Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Que moradas seriam essas? Não podem ser planetas e outros planetas habitados por vida? O Deus de vocês não tem capacidade para isso, não tem força para isso, né? Então, vamos abrir a mente, vamos deixar de ser alienado por essa mentalidade limitada por esse sistema religioso, né? E os espíritas abominam e rejeitam essa ideia de reencarnação de espíritos vindos, transmigrados, seja qual for o motivo, seja por questão de karma, né, por questão de missão, de experiência, que espíritos de outros planetas encarnem na Terra, né? Que seriam o que hoje se chama de crianças índigo, cristais, né? Que vivem hoje no planeta Terra. E também reptilianos, hein? Muito se fala de reptilianos na Terra, e a gente tem alguns youtubers aí, um pessoal que tem canal no YouTube, que se declara abertamente que eles têm origem alienígena, e pelo que a gente pode ver, tem muitos espíritos encarnados como seres humanos na Terra que vieram, o espírito veio de vidas passadas em outros planetas, né? Tem aí, se não me engano, é Marcelo Marins, o nome dele, né, daquele canal Chamados a Despertar, que muita gente veio me recomendar no canal. Eu fui dar uma olhada, os vídeos dele são muito longos, né? Vídeo de 40, 50 minutos, mais de 1 hora. Eu assisti alguns e gostei, recomendo assistir. Não ponha a mão no fogo por ninguém, nem por mim mesmo, né? Quando eu falo, não acredite no que eu estou falando, pesquise, né? Duvide, não engula simplesmente, vai atrás de informação. Tudo que eu falar aqui, vai pesquisar, vai questionar, não aceite tudo, porque eu posso estar errado também. Eu não digo que eu estou 100% certo em tudo. Até 10 anos atrás, durante 10 anos eu apoiei o PT, porque eu achava que o PT era menos pior para a política, né? E tá aí o resultado, né? Então, da mesma forma como eu já me enganei no passado, eu sei que eu posso estar errado hoje, e por isso mesmo eu digo, não acreditem no que eu estou falando, busquem conhecimento, apenas o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Mas eu venho com honestidade, buscando conhecimento, buscando libertar minha mente das alienações, mas eu ainda posso estar alienado, e é por isso que eu digo isso para todo mundo, né? A gente precisa sempre questionar e pesquisar. Então deixa aí, tem também o Chico Penteado, né, que se declara como reptiliano, reencarnado como humano na Terra. O Chico Penteado e o Marcelo Marins também. Tem o Fábio Del Santoro, né, que ele se lembra de uma vida passada como uraniano. Tem o Hari Zahar, né, que tem algumas declarações bem interessantes dele, né? E apesar de ele falar, né, ele deu 7 entrevistas, 7 dias para uma rádio lá no Rio Grande do Sul, né? Vocês podem procurar aí os áudios dele. E o Hari Zahar, apesar de ter já reencarnado na Terra muitas vezes, ele relata, né, lembranças de vidas passadas dele num outro planeta que havia no sistema solar e que foi destruído e que se tornou o cinturão de asteroides que tem em volta do sistema solar, né, que realmente é uma coisa que deixa muitos cientistas intrigados, aquele cinturão de asteroide, mas que faz sentido quando a gente considera que podia ter um outro planeta ali que explodiu e aqueles asteroides todos mantiveram-se na órbita daquele planeta. Isso explica muita coisa, pessoal. E é por isso que eu falo que essa questão da reencarnação é muito importante do ponto de vista cultural, geopolítico, de nova ordem mundial, e principalmente manter as pessoas alienadas e ignorando a realidade da reencarnação é muito importante para os controladores do mundo, para manter as pessoas reféns e aprisionadas da própria mente, né? Porque se a gente começar a se lembrar das nossas vidas passadas, a gente não vai ser alienado e enganado tão facilmente, né? A gente tem aí muitos exemplos, tem
Tem muitos exemplos que vocês podem ver, né? Eu também não acreditava em reencarnação, né? Fui alienado, né, pelo sistema religioso, mas tem tanta coisa que a reencarnação explica e que é muito mais simples a gente entender e compreender essas coisas do ponto de vista da reencarnação, do karma. Por exemplo, crianças que têm talentos extraordinários, geniais. Eu mencionei no último vídeo e deixei o link da Amira Willy Hagen, né? Uma menina de 9 anos que foi participar de um concurso, desses concursos de cantores amadores de televisão. E uma menina de 9 anos chegou lá e cantou uma ópera de maneira que muito melhor tecnicamente, e a voz dela do que provavelmente a maioria dos cantores de ópera profissionais. E quando perguntaram para aquela menina, né, como ela tinha aprendido a cantar daquele jeito, ela disse que assistiu vídeos no YouTube e começou a cantar. Ela nunca fez aula de canto para cantar daquele jeito, né? E a gente vê vários vídeos aí de várias crianças que têm talentos extraordinários, que um adulto a gente até entende, né? Tocar um piano, tocar um instrumento musical de uma maneira extraordinária, depois de ter treinado durante anos e praticado. Mas uma criança que nunca treinou, nunca praticou, nunca fez aula e de repente consegue fazer aquilo de uma maneira extraordinária, né? É uma coisa de sobrenatural, literalmente, não é normal aquilo, né? Mas, por exemplo, tem uma menina brasileira, chama Eduarda Renklein, né, que ela toca bateria desde os 4 anos de idade. Ela tocava bateria de maneira que muita gente demora muito para conseguir aprender a tocar daquele jeito. E mesmo os pais dela sendo músicos, se a gente considerar a ideia de que talvez numa vida passada ela tenha sido baterista, de repente isso é uma explicação muito mais simples de por que uma criança de 4 anos consegue tocar um instrumento musical tão bem, com tanta naturalidade, né? E a gente tem muitos e muitos exemplos de crianças que tinham lembranças de vidas passadas, de como morreram, que entraram em contato com pessoas, né? Que tem um caso de um menino que diz que era um piloto na Segunda Guerra Mundial e que ele tinha memórias sobre a base onde ele estava lotado. Ele lembrava do acidente, de como foi a missão onde o avião dele foi derrubado e ele morreu. Ele se lembrava da família dele. Ele entrou em contato com a irmã dele, que já era idosa, e ele tinha memórias que a reencarnação explica, pessoal. E a questão do karma também explica muita coisa. Enfim, eu não vou entrar nessa questão, né, mas basta vocês pesquisarem a respeito disso. Deixa eu ver a minha colinha aqui para ver se não estou esquecendo de nada, né? Deixo também a recomendação do Valdo Vieira, né? O Valdo Vieira tem uma explicação já, um nível muito mais profundo, né? Para quem quiser se informar sobre isso, né? Sobre essas questões, questão de projeção astral, né? De viagem astral, que ajuda muito a recuperar essas lembranças. O Saulo Calderon também aprende muito sobre espiritualidade com o Saulo Calderon, apesar de eu achar que ele ainda é meio alienado pelo espiritismo kardecista, e é por isso que eu digo, mesmo o pessoal que tem um conhecimento profundo sobre espiritualidade, às vezes é alienado com questões políticas e geopolíticas, e mesmo de espiritualidade por esse sistema religioso maçônico kardecista, né? Inclusive o Saulo Calderon, que eu creio que, e eu já vi ele mesmo falando isso, que ele ultimamente vem refletindo e mudando de ideia sobre algumas questões políticas, geopolíticas, né? E muita gente espiritualista comete esses erros, né? Enfim, pessoal, acho que só tem mais uma coisa que eu não tinha anotado aqui, mas felizmente lembrei de falar. O maior filósofo vivo da atualidade, Varg Vikernes, né? Que é casado com uma mulher brilhante, chama Marie Cashet, tem canal no YouTube também, só que ela não fala inglês muito bem, então ela é francesa, né?
e quando ela alguns vídeos que ela posta em francês legendados em inglês, e normalmente os vídeos do canal dela vem escrito em inglês, né, que o Varg ajuda com ela na tradução, eles traduzem para o inglês. E uma vez o Varg gravou um vídeo falando sobre essa questão da reencarnação e disse que a ideia era da Marie, né, mas como ela não falava inglês, ele gravou o vídeo explicando que a Marie teve uma ideia muito boa, né, muito genial, brilhante, sobre uma técnica para recuperar as memórias de vidas passadas, né, que baseada em técnicas que são usadas para pessoas que sofrem algum acidente e perdem a memória, e como que a parte do processo de técnicas de recuperação da memória para quem perde a memória dessa vida. A pessoa tem contato com pessoas, objetos e lugares que tinham valor para ela, que ela estava habituada, e com esse contato ela ia recuperando a memória, né, perdida. E da mesma forma, para recuperar as memórias de vidas passadas, né, e a conclusão que ela tinha chegado é de por que tantos lugares sagrados, tradicionais, antigos são destruídos, né, e que tem a ver com isso, com destruir aqueles lugares que eram sagrados para os povos antigos, para que hoje as pessoas reencarnadas não tenham contato, não se encontrem com aqueles lugares que eram tão importantes para eles em vidas passadas, e com isso não recuperem a memória, né? Não tenham aquela ligação afetiva, emocional com aqueles lugares, mesmo que seja a primeira vez na vida que elas vão visitar um certo lugar, mas que, sabe aquela sensação de déjà vu, de você já ter passado por aquilo, de você de repente simpatizar com uma pessoa que você acabou de conhecer e de repente faz uma amizade muito forte, né, em pouco tempo. Por quê? Porque você não se lembra conscientemente, né, mas você já conhecia aquela pessoa de vidas passadas, né, e isso explica muita coisa, né, tanto você gostar quanto você não gostar de uma pessoa logo de cara, né, e não ter uma explicação lógica para isso, né. Então isso explica muito por que no passado tantos lugares sagrados da Europa foram destruídos, bibliotecas foram queimadas, livros foram destruídos pela Santa Inquisição, né, para destruir essa memória das civilizações antigas e que para as pessoas reencarnadas não recuperem essas memórias, né. E é o que o Estado Islâmico, que também é um grupo de falsa bandeira, sem querer defender o islamismo, porque o islamismo também faz parte desse sistema religioso globalista Illuminati, mas é o que o Estado Islâmico vem fazendo no Oriente Médio hoje, destruindo sítios arqueológicos importantes, né, históricos, né, lugares de milhares de anos que estão sendo destruídos pelo Estado Islâmico justamente para destruir essa memória ancestral, né, dos povos que vivem ali. Destruir esse vínculo afetivo, né? Destruir essa capacidade de recuperação da memória, né? Tanto é que, por exemplo, o Dalai Lama, né? Como que eles reconhecem o Dalai Lama? Eles apresentam uma série de objetos para a criança, né? Que é a suspeita, né? De ser o Dalai Lama reencarnado, e se aquela criança conseguir reconhecer e diferenciar os objetos que pertenciam ao Dalai Lama anterior, eles conseguem identificar que aquela criança é a reencarnação do Dalai Lama, né? E por isso eles consideram que o Dalai Lama seja sempre o mesmo espírito, né? Que reencarnando sempre como Dalai Lama, né? Enfim, pessoal, já ficou bem longo o vídeo, e mencionando, né, esse vídeo, vou colocar aí na descrição também o vídeo do Varg Vikernes, alguns vídeos falando sobre reencarnação e tudo, né? E essa questão de... o Varg Vikernes costuma mencionar também algumas vezes uma tradição do paganismo antigo, né? De que as crianças com uma certa idade visitavam túmulos, né? Antigos e pegavam a cabeça daquela pessoa que eles identificavam como sendo a reencarnação. Isso explica por que antigamente se enterravam os mortos com bens preciosos, né, com os bens mais preciosos da pessoa, e eram enterrados, né, bens que tinham muito valor. Por quê? Para ajudar
a reencarnação daquela pessoa a se reconhecer ali e reconhecer a sua vida passada através daqueles objetos quando eles fossem encontrados. Então é isso. Abre a sua mente e busque conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Bom, continuando mais um pouco, vou ter que passar de 30 minutos. Quando eu falo dessa experiência que eu tive, uma verdadeira experiência espiritual, né? Foi uma visão. Eu fui batizado na igreja com 8 anos de idade e acreditava que visão, né, premonição era coisa do diabo, né? Até que aconteceu comigo, né? Da mesma forma que acreditava que tanta coisa era coisa do diabo, né? Até acontecer com você, e eu estava na igreja, era batizado, então como é que eu podia ter essa visão do diabo, né? Então não fazia muito sentido. Foi como eu comecei a questionar a religião. E o que aconteceu comigo foi que algumas horas antes eu tive um sonho premonitório, e já contei isso num vídeo que ficou com quase 1 hora, o vídeo mais longo que eu já gravei, então vou deixar na descrição também, falando sobre minha vida passada, né? Que não sei se é minha vida passada, mas a explicação que eu consegui chegar, né, desse dilema que me levou a questionar a minha fé no sistema religioso, na religião, e questionar se era verdadeiro aquilo ali, porque não fazia sentido dentro do que eu tinha aprendido, né? Foi que isso teria alguma relação com a minha vida passada, né? Eu não gosto de falar sobre isso,